Olá, olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Sou Magno Melo, coach educacional, e hoje falaremos sobre metas. É o assunto do capítulo 8 do meu livro Cartas para o Sucesso. A pergunta é o seguinte: você está querendo atingir uma meta, mas não consegue? Ou você construiu uma meta, mas tem dúvida se o fez de forma correta? Ou ainda, você começou o ano e ainda nem escreveu alguma meta para você em área alguma? Você percebe que precisa mudar de comportamento para conseguir focar em uma meta? Como tem sido? Olha, vou aqui te contar uma história. Fizeram uma pesquisa com jovens ingressantes na universidade, eram calouros. E eles queriam, com essa pesquisa, descobrir se aqueles calouros tinham escrito alguma meta para os próximos anos. Não só a meta para o tempo de formação ali na universidade. Aquela pesquisa queria saber se eles tinham escrito metas para os próximos 15 anos após a faculdade. Então ali eles levantaram, tudo bem, Marcos? E aí eles levantaram quais eram os que tinham escrito, o que é que tinham escrito, e quem não havia escrito metas ali no início, no primeiro período da universidade. Muito bem. Essa era uma pesquisa longitudinal. O que é uma pesquisa longitudinal? É uma pesquisa que você faz ao longo de vários anos. Então, 20 anos depois da pesquisa, foram atrás exatamente daqueles mesmos calouros da universidade, que agora já estavam no mercado de trabalho, já tinham formado, outros já tinham feito pós-mestrado e assim por diante. O que é que eles constataram com respeito àqueles que tinham escrito meta e aqueles que não tinham escrito meta? Olha que impressionante. Aqueles alunos que no primeiro período da universidade tinham escrito metas para os próximos 20 anos depois, eles estavam ganhando, em média, 40% mais do que os seus colegas. Imagine, nós estamos falando de jovens que cursaram a mesma faculdade, juntos, na mesma época, portanto, formaram juntos e foram para o mercado de trabalho na mesma época, na mesma localidade. Aqueles que tinham escrito metas estavam ganhando 40% mais do que aqueles que não tinham escrito as suas metas. Ou seja, meta faz todo o efeito, inclusive a longo prazo. Só isso já seria o suficiente para você dizer: sim, eu preciso escrever a minha meta. Por isso, eu pergunto novamente: você está querendo atingir alguma meta que você já tem, mas não conseguiu? Ou construir uma meta, mas eu tenho dúvidas se essa construção está de forma correta? Comecei o ano e nem escrevi uma meta. Você percebe que precisa modificar o seu comportamento para conseguir focar em uma meta. Por tudo isso, eu digo a você, fique comigo aqui até o final, que eu vou mostrar para você os 7 pilares para se trabalhar com as metas de forma neurologicamente correta, de tal forma que você consiga atingir a sua meta e atingir no menor tempo possível. Bacana isso? Muito bem. Primeiro,
Quando a meta está bem estabelecida, uma primeira coisa que ela vai produzir é uma mudança no seu comportamento. Tá? Muitas vezes a gente não consegue atingir as nossas metas por questões de comportamento. Não estão alinhados para atingir a meta. Mas quando você faz uma meta bem estabelecida, eu vou te ensinar hoje como você faz essa meta bem estabelecida, essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude vai ocorrer naturalmente. E com isso vai te direcionar para o alvo que você deseja, mas de uma forma consciente. Você vai para o alvo, você vai em direção à sua meta. Então, quando as metas são realmente estabelecidas, uma coisa que normalmente nos incomoda, que é o passado, vai parar. Por que o passado vai parar de te incomodar? Porque quando você estabelece a meta, o seu olhar não vai ser para o passado. O seu olhar vai ser para o futuro. Então, vem cá. Seu comportamento está te atrapalhando? A meta bem estabelecida vai te ajudar a mudar esse comportamento, essa atitude. Olhar para o passado, seus fracassos, seus resultados indesejados te atrapalharam? Não se preocupe. Metas bem estabelecidas vão passar por cima disso. É por isso que eu vou passar hoje para você como é que você faz essa meta bem estabelecida. Mas você, antes de ouvir sobre como fazer, às vezes você não conhece quais são os tipos de metas que você pode estabelecer. Tudo bem? Então, vamos aqui a alguns tipos de metas. Primeiro, você pode ter uma meta de saúde ou de equilíbrio emocional. Um exemplo de meta de saúde é você dizer assim: eu quero pesar 63 quilos. Essa é uma meta de saúde. Veja que eu não disse eu quero emagrecer 12 quilos. Né? Não quero emagrecer 12 quilos. Depois nós vamos conversar por que dessa forma. Você vai direto para o alvo, aquilo que você quer. Então, eu quero pesar X quilos. Tá certo? Esse é um alvo de saúde, uma meta. A meta sua pode ser uma meta financeira. Tá? Por exemplo, eu quero poupar R$ 300 por mês. Eu quero poupar R$ 1.200 por mês. Eu quero poupar até atingir R$ 10.000 e quando atingir R$ 10.000, eu não vou apenas poupar, mas eu vou procurar alguma aplicação que me renda acima da inflação. E nesse período, enquanto eu estou poupando os R$ 10.000, eu vou estudar a respeito de aplicações para quando eu tiver os 10.000, conseguir de uma forma consciente fazer uma boa escolha de investimento. Então, esse aí é um exemplo de meta financeira. Algumas pessoas precisam fazer metas para a carreira. Então, por exemplo, eu quero começar o meu próprio negócio na área X. Eu quero estudar tal assunto, ou fazer tal pós-graduação para preparar-me melhor na minha profissão, ser mais competitivo e alcançar melhores cargos, cargos mais altos. E aí seria bom você saber que cargo é esse, para atingir tal cargo e ter melhor salário. Você pode fazer, por exemplo, meta de relacionamento. Então, um exemplo de meta de relacionamento, eu quero aproximar mais da minha família. Eu quero passar, no mínimo, X horas com a minha família, meu cônjuge e meus filhos, por semana. Tá? Isso aí é de relacionamento. Você pode ter, por exemplo, uma meta de transição. O que é meta de transição? Pessoas, por exemplo, que vão se aposentar, estão próximos de aposentar. Falta 2, 3 anos para se aposentar. Bom, ela vai ficar sem fazer nada? Duvido. Alguém que trabalhou sempre, ela quer fazer alguma coisa. Então, ela vai reconstruir uma carreira que pode ser profissional, uma carreira
de hobby, de lazer, mas ela quer fazer alguma coisa. Então, ela vai se preparar para essa transição, por isso que chama meta de transição. Então, vou me aposentar em tal ano e eu devo construir uma nova carreira profissional em tal área, tá? Ou vou me dedicar a alguma instituição a partir da minha aposentadoria, instituição que trabalhe com pessoas de deficiência visual, por exemplo. Tá? Então, isso aí são metas de transição. Por último, existem metas especiais, metas de comportamento, por exemplo. Eu quero aprender a ouvir os outros com atenção, sem interrompê-los. Então, isso também é uma meta de comportamento. Então, eu falei de meta de saúde, de equilíbrio emocional, financeiro, método para carreira ou de transição, meta de relacionamento, meta de comportamento. Esses são alguns tipos de metas. E aí nós vamos conversar sobre como estabelecer essa meta. Então, primeiro, o oposto de estabelecer meta é pensar e focar no passado e em resultados negativos que você já teve. Tá? Então, meta é para frente, é futuro, não é para passado. Tá? Então, em vez de você se perguntar assim, o que é que está de errado, faça a seguinte pergunta: o que é que eu quero? O que é que eu vou fazer? Então, olha, aprenda o seguinte: as respostas estão nas perguntas. Então, dependendo da pergunta que você se faz, você vai receber respostas de você mesmo que vão te ajudar ou não. Então, se você pergunta o que está de errado, você vai focar naquilo que falhou. E não é isso que você quer descobrir. Você quer descobrir novos caminhos, novas oportunidades, novas soluções. Então você precisa tomar cuidado com as perguntas que você faz a si mesmo enquanto você acompanha a sua meta. Sempre voltado ao positivo e para a frente. Nunca ao negativo, muito menos para o passado. Então você vai focar no o que é que eu vou fazer? O que é que eu quero? Então existe uma maneira neurologicamente correta, com critérios para você estabelecer a sua meta. Elas precisam ser, por exemplo, clara, sua meta tem que ser clara, tem que ser específica, atingível, desafiadora, motivadora e valorosa. Tá? Agora, não confunda meta com tarefa. Tá? São duas coisas distintas. Meta é aquilo que você quer, é o seu objetivo. A tarefa é aquilo que você faz para atingir o seu objetivo. Tudo bem? Agora, de onde nasce a sua meta? Ah, Cleusa, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Vera Lúcia, Michele, bem-vindos. Railda, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos lá. Primeiro, de onde vem a sua meta? Primeiro, a meta vem do seu sonho, dos seus sonhos. A partir dos seus sonhos, você vai montar a sua visão. Eu já gravei uma live sobre visão de futuro, visão positiva de futuro. Se você ainda não viu essa live, entra na minha timeline aí, na linha do tempo, do Facebook, e procura. Ou no YouTube, no meu canal do YouTube, Redesenhando os Meus Limites. Você olha as playlists, tem a playlist Cartas para o Sucesso. E você vai ter essa live lá sobre a visão de futuro. Então, do sonho, você vai para a visão de futuro. Agora, dentro da sua visão de futuro, você vai estabelecer uma ou outra coisa como meta. Eu não citei vários tipos de metas. Você pode fazer mais de uma, deve,
Não tem problema algum você fazer mais de uma meta, metas diferentes, porque são para áreas diferentes. Sem problema. Faça. Então, da sua visão de futuro, você vai pincelar algumas coisas que você diz: isso aqui eu vou agarrar. Isso aqui vai ser meu foco. É nisso aqui que eu vou investir tempo, conhecimento, emoção, energia. É para isso aqui que eu vou arregaçar as mangas e trabalhar. Isso então se torna a sua meta, tá? Porque sonho vai continuar sempre sendo sonho. Sonho que você não arregaça as mangas e não foca, não é meta, é sonho. E vai permanecer sonho. Muita gente pergunta assim: ah, mas meus sonhos não se realizam. Tudo bem, não se realizam mesmo. Meta sim. Porque você foi lá e arregaçou as mangas para fazer. O normal não é as coisas ficarem caindo no seu colo, é? Você não tem que trabalhar para realizar as suas metas? Não é assim que funciona? Não muda aqui. Você vai trabalhar para realizar as suas metas. Então, agora, vamos lá. Quais são os 7 princípios para trabalhar com metas? Quais são os 7 princípios para trabalhar com metas? Depois você pode, inclusive, rever esse vídeo, podendo pausar, né? Para você poder anotar e fazer isso. Então, a primeira coisa que você precisa é escrever. Escrever mesmo, é pegar uma folha de papel e escrever. Minha meta é. Você pode me perguntar assim, Magno, por que escrever? Escrever é pelo seguinte: quando você escreve, você faz um compromisso com você mesmo e ajuda, inclusive, o seu cérebro a focar na meta que você quer. Porque se você não escreve, fica muito solto. Então, eu pergunto para você que está agora me assistindo, mesmo que seja na gravação, para que eu possa ler depois. Escreva aí nos seus comentários, aqui nos meus comentários. Minha meta é que eu quero ler. Para poder te ajudar, eu posso responder aqui e dizer para você uma forma, às vezes, melhor, ou se já está bem escrito sua meta, porque eu vou te dar aqui 7 critérios para você escrever bem a sua meta. Combinado? Então, mesmo que você esteja vendo em gravação, escreva aqui, porque aí eu sou avisado, eu leio e eu compartilho com você para poder você atingir mais rapidamente a sua meta. Eu gostaria muito de poder participar desse seu crescimento, dessa sua conquista. Então, vamos lá. Primeira coisa, escrever de forma positiva. Então, esse é o primeiro princípio. Escrever de forma positiva. O que é isso? Você escrever o que você quer e não o que você não quer. Por exemplo, eu não dei ali, eu quero pesar X quilos. Isso é forma positiva de se escrever. Tá? Olá, Sara Fermino, tudo bem? Um abraço, meu bem. Então, o primeiro princípio, escrever de forma positiva. Ou seja, eu quero pesar X quilos e não eu quero perder Y quilos. Então, pensa uma pessoa que está com sobrepeso, ela está pesando, sei lá, 77 quilos e ela precisaria estar com 70. Então, ela tem que perder 7. Então, ela escreve assim, eu quero perder 7 quilos. Normalmente, quem escreve assim, em vez de perder, ganha. Por quê? Porque o cérebro já é preparado para as coisas positivas. Então, quando você diz assim, eu quero perder, o cérebro diz, perder? Não, perder não. Aqui a gente não perde. Eu estou preparado para ganhar.
E aí ele te leva a ter mais fome, a comer em horário errado, comer mal, comer mais do que devia, tá? E aí você acaba ganhando peso. Então você precisa focar naquilo que você quer. Eu quero pesar 70 quilos. Então, aí o seu cérebro entende que o alvo é 70. Então, quando você sobe na balança e vê 77, ele internamente, como eu disse antes para você aqui na live, ele vai começar a mudar o seu comportamento, a sua atitude. E você começa a fazer coisas para que o seu peso diminua. Então, você consulta um nutricionista, vai fazer uma reeducação alimentar. Você pode consultar um endocrinologista, ver todas as suas taxas, hemograma, ver como estão. Se você é sedentário, você começa a fazer exercício, porque o alvo é 70. E você não para, o cérebro não para de te incomodar até que você atinja o alvo. Então, primeiro princípio, estabelecer de forma positiva a sua frase de meta. Segundo princípio, a meta tem que ser desafiadora e realista ao mesmo tempo. Por que ela precisa ser desafiadora? Porque senão não estimula, ela não te motiva. Veja, passar de 77 para 70 quilos é você perder praticamente 10% do seu peso. Isso é desafiador, porque você terá que mudar bastante hábitos. Agora, é realista? Se incluir exercícios, fizer uma reeducação alimentar e sair do sobrepeso para o peso ideal, é claro que é realista. Tá? Por exemplo, uma meta que seria para mim desafiadora, porém não realista. Imagine eu falar assim: bem, eu gostaria de ser um atleta da NBA, jogador profissional de basquete nos Estados Unidos. É desafiador? Para mim, Magro Melo? Sim. Realista? Não. Vários motivos. Primeiro, não sou americano. Não jogo basquete. Estou fora da idade. O que mais você quer? Entende? Não dá. Não é realista. Aí você diz, eu não consigo cumprir a minha meta. Mas ela não era realista. Não sendo realista, você não consegue cumprir. Então, tem que ser realista, mas também tem que ser desafiador. Voltando à questão do peso. Imagina a pessoa lá que está com 77 quilos em sobrepeso. Qual é a meta dela? Atingir 76,5. É muito pouco. E não vai fazer ela entrar no peso ideal. Entende? Então, tem que ser desafiador para poder ajudar. Bom, outro princípio. Terceiro princípio. A meta deve estar no seu controle. Como assim? Tem que estar no seu controle, direto ou indireto, porque a meta é sua. Algumas pessoas, é impressionante, principalmente pais, viu? Isso aqui é realmente importante para os pais. Querido, para de fazer meta para o seu filho. A minha meta é que o meu filho faça medicina. Tá bom, mas o cara quer engenharia. Não, mas eu sou médico, meu pai era médico, meu filho vai ser médico. Eu estou cansado de ver alunos que entraram em medicina por causa de família. Depois, 2 anos depois de faculdade, tiveram a coragem de falar para a família: não é o que eu quero. Ah, meu filho, mas você é tão inteligente, capaz, isso vai te dar futuro, etc, etc. Tá bom, mas vai dar alegria para ele? Essa meta é para quem, pai? É para dar alegria para quem? É para você ou para o seu filho? Para de fazer meta para os outros. É marido fazendo meta para a esposa fazendo meta para o marido. Não. A meta tem que ser sua, para você e no seu controle. Para de fazer meta para os outros.
A meta é para você. Existe uma meta que não tem jeito. A minha meta é fazer fulano ou fulana casar comigo. Espera lá. Você está envolvendo uma pessoa que não é você de uma forma direta. Pode ser que vocês se casem, mas fazer uma meta desse jeito não funciona. A meta tem que estar no seu controle, na sua mão. Você não pode controlar a vontade da outra pessoa. Você não deve manipular a outra pessoa. Então, se a meta que você construiu manipula outra pessoa, risca, tira essa meta. Isso aí não é meta, é manipulação. Não tem outro nome. É manipulação. E olha, tem filhos que fazem manipulação com os pais. É horrível de se ver, porque eles querem atingir alguma coisa para eles e fazem manipulação com os pais. Mesma coisa, pais fazem manipulação com os filhos, fazem chantagem. Filho, se você não fizer direito, eu vou te deserdar. Se você for prestar vestibular aí, Enem, para fazer artes, esquece, arruma seu canto para morar, porque aqui você não mora mais, eu não te sustento mais, e por aí vai. Onde já se viu isso? Esse pai está pensando em quem? No filho? Ah, mas não estou pensando no meu filho. Aí ele começa a contar as historinhas, ele começa a justificar. É que se ele fizer artes, ele não vai sobreviver. Ele nunca vai arrumar nada na vida dele. Profetiza tudo quanto é coisa ruim. Né? Que coisa horrorosa. Lembra do primeiro pilar? Tem que ser positivo. Arranque o negativo da sua mente, arranque o negativo da sua palavra. Na última live eu falei sobre gratidão e uma das coisas contrárias à gratidão é a murmuração, é a reclamação. Para de reclamar, para de murmurar. Isso não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Então, assim, tem que ser positivo, tem que ser realizável, tá? Tem que ser desafiador e tem que estar nas tuas mãos. Regina, tudo bem? Alegria você aqui. Um abraço também ao Edivan. Então, tem que estar na sua mão. Respeite a individualidade da outra pessoa. Você não concorda? Ok? Converse. Apresente argumentos. Mas, pelo amor de Deus, não manipule. Porque tem gente que já vai armado com argumentos para manipular a vontade da outra pessoa. Principalmente você que é pai, ok, você está preocupado com o futuro profissional, com a quantidade de vagas na vida profissional que existe em determinadas áreas. É real isso? É. Mas o que cabe ao pai? Cabe ao pai explicar, cabe ao pai mostrar, mas a decisão não pode ser do pai, não pode ser da mãe. A decisão tem que ser, tá, na faculdade, que vai ingressar no mercado de trabalho e por aí vai. Bom, quarto princípio. A sua meta tem que ser mensurável ao longo do processo. O que significa ser mensurável ao longo do processo? Na verdade, duas coisas. Primeiro, a sua meta precisa ter uma data limite. A sua meta tem que ser uma data limite. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. 5 anos atrás eu comprei uma casa. Eu moro em Brasília, mas eu comprei uma casa em Uberlândia. Eu comprei uma casa em Uberlândia. E fiz uma meta. O financiamento era de 30 anos e eu disse, eu não vou passar 30 anos, mês a mês, pagando financiamento de uma casa. Eu vou pagar essa casa em 5 anos. Era 27 de dezembro de 2013. 27 de dezembro de 2013. Olha que interessante. Dia 27 de dezembro de 2018, ou seja, exatamente 5 anos, que foi o que eu escrevi na minha meta.
O financiamento é de 30 anos, mas eu vou pagar essa casa em 5. No dia 27 de dezembro de 2018. E eu não estava nem lembrando da data. Eu simplesmente resolvi entrar no site da habitação da Caixa, olhei, fiz a verificação, FGTS, e liguei e autorizei a Caixa a fazer a liquidação do meu financiamento. Muito bem, conversei, autorizei, tal. A moça me disse, olha, em 15 dias a papelada vai estar toda pronta. Falei, tudo bem. Depois, isso era de manhã. À tarde, eu entrei no Facebook. E o Facebook tem aqueles... algo que você publicou 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. E quando eu entrei, tinha lá a foto minha e da minha esposa assinando, há 5 anos atrás. Que dia? Dia 27 de dezembro de 2013. Exatamente 5 anos, nem um dia mais, nem um dia menos. Exatamente 5 anos eu quitei a casa. Entendeu o que é tempo? Você estabelece um tempo quando vai terminar. Isso é tempo. Mas eu disse que essa questão de mensuração tinha 2 coisas. Primeiro, data limite. O segundo, como medir o seu progresso ao longo do tempo. Então, vou dar outro exemplo que aconteceu comigo. No caso aqui, eu tinha uma vida sedentária e eu queria começar a exercitar. Precisava exercitar. Todos nós precisamos exercitar, não importando a idade. No mínimo 4 vezes por semana. E eu falei, olha, eu tenho um problema nos meus pés, eu não consigo correr, não consigo fazer caminhada, então vou fazer ciclismo, eu gosto de bicicleta. Muito bem. Aí eu fiz um plano. Olha, o que eu fiz primeiro? Eu fui fazer um percurso de bicicleta para ver o que eu aguentava. Gente, para quem conhece Brasília, eu fui de bicicleta na Avenida do Contorno do Guará 2. Da minha casa até a Avenida do Contorno, fazer a Avenida do Contorno toda e retornar à minha casa, dá exatamente 8 quilômetros. Aquele dia eu fiz 8 quilômetros, eu devo ter levado talvez quase 1 hora para fazer isso. Para você ter uma ideia, isso em cima de uma bicicleta é quase que uma pessoa caminhando. Para você ter uma ideia de como eu era sedentário. Eu fiz o percurso, fui para casa, tomei um banho, deitei e não levantei mais. De tanta dor que eu estava sentindo. E aí eu fiz um plano de mensuração. Hoje eu consigo andar 8 quilômetros. Tudo bem. Então daqui a um mês eu tenho que andar 10, depois 15, depois 20, depois 25. Qual era a meta final? A meta final, com data, era até o dia 18 de dezembro daquele ano, eu não me lembro o ano, acho que era 2014 ou 2015, até o dia 18 de dezembro daquele ano, eu tinha que fazer um passeio com a turma de ciclismo do Guará. Só que eu fui descobrir antes quantos quilômetros eles andavam, né? Era normalmente perto de 50 quilômetros. Então eu fiz um plano para mim de mensuração, que até o mês de novembro, fim de novembro, eu tinha que sozinho conseguir fazer os 50 quilômetros. Então aqui era 15, depois era 20, depois 25, 30, 35, 40, 45, 50. E depois fazer isso com a turma de ciclismo do Guará da quarta-feira à noite. Muito bem. Quando chegou em dezembro, 3 dias antes da data máxima estabelecida por mim, era uma quarta-feira e a turma ia sair, eu falei, vou com vocês. Andamos aquele dia, eu acho que uns 52 quilômetros. Foi maravilhoso a noite. Eu cumpri minha meta, mas eu fiquei vigiando se eu estava fazendo de acordo.
se eu estava aumentando a minha capacidade ao longo do processo. Eu fui me vigiando. Então, é isso que significa ser mensurável. Primeiro, tem que ter data limite e depois como medir o seu progresso. Vou repetir aqui os 4 primeiros. Você precisa estabelecer de forma positiva. A sua meta tem que ser desafiadora e realista. A meta deve ser sua, estar no seu controle, ser para você. Por último, quarto, mensurável ao longo do processo. E ainda faltam 3 coisas, porque são 7 pilares para você construir a meta. Eu gostaria de você que está me acompanhando até agora, Adriana Macedo entrou aí também, o Cipriano, tudo bom? Isabel, Suleika. Você que entrou, escreva aí a sua meta. Eu quero participar com você da sua meta. Eu quero que você escreva, porque você escrevendo, isso faz parte de ser neurologicamente correto. Você escrevendo a sua meta, você faz um compromisso com o seu cérebro. Então, eu já te dei algumas dicas de como escrever a sua meta. Então, mesmo que você esteja vendo esse vídeo numa gravação, seja no Facebook ou no meu canal do YouTube, Redesenhando Meus Limites, escreva no comentário. Você que está me assistindo ao vivo, escreva agora. Minha meta é tal coisa para a data tal, ok? Porque eu quero conversar com você a respeito disso. Quinto pilar para você conseguir estabelecer, trabalhar e chegar ao fim da sua meta, realizar a sua meta. Você precisa checar os seus recursos. O que é checar os meus recursos? Não é só financeiro. Às vezes também o financeiro, mas não é só o financeiro. O recurso pode ser, por exemplo, algo que você desconhece e precisa passar a conhecer. Tá? Recurso pode ser comportamentos que você precisa ter, comportamentos que você precisa desenvolver, crenças, paradigmas que você precisa estabelecer para conseguir conquistar a sua meta. Por exemplo, você tem a meta de ser um empresário, mas você tem uma crença que é eu não sou merecedor, ou eu não sou capaz. Bom, essa sua crença de incapacidade ou de imerecimento vai te impedir de atingir a meta. Então aí você precisa verificar os seus recursos. Então pode ser dinheiro? Pode ser habilidade? Pode ser valores? Pode ser crença? Tudo isso faz parte dos seus recursos. Tudo bem? Sexto pilar para você atingir e trabalhar as suas metas de forma neurologicamente correta. A sua meta deve ser ecológica. O que significa sua meta ser ecológica? Significa você saber qual é o custo da sua meta. E, de novo aqui, o custo não é apenas financeiro, é também financeiro. Então, por exemplo, eu tenho uma meta para construir um predinho, conseguir um terreno, quero construir um predinho e vender os apartamentos. Eu tenho recurso para construir um predinho de 2 andares, então vou fazer uma meta de 6 andares. Espera lá. O seu recurso é para 2 e você vai fazer para 6? O que normalmente a gente vê por aí? Prédios inacabados. Aí o dinheiro acaba. Então, isso é ecológico de jeito nenhum, porque se você acaba com as suas finanças, todas as suas reservas, e não a tem de volta porque parou no meio do caminho, eu te pergunto, como é que vai ficar a sua família com você liso com as suas reservas? Então não vai ser bom para eles, vai? Nem para você. Então, uma pergunta que você deve fazer para saber se é ecológico ou não é bom para mim e para os meus? Os meus cônjuges, filhos, aqueles que estão à minha volta, às vezes meus pais. Existem pessoas que aceitaram receber um aumento de salário se mudasse de cargo.
olha, vou te dar um cargo melhor, um cargo maior, de mais responsabilidade, e você vai receber 2 vezes mais. Só que agora você vai começar a viajar, e a cada 10 dias você vai voltar para casa. Você não consegue voltar antes. Vai viajar e vai ficar 10 dias no local para onde você viajou. A pessoa às vezes aceita por causa das finanças. Vai dobrar, eu vou poder comprar mais coisas para minha casa, eu vou poder fazer um futuro melhor para os meus filhos e assim vai. Mas você tem filhos pequenos. E você viaja, fica 10 dias fora, depois mais 10, depois mais 10, seus filhos vão crescendo. E aí o serviço aperta, às vezes você tem que ficar 15, às vezes 3 semanas fora, você começa a ficar ausente. Aí o serviço aperta, mas você está indo bem, eles te promovem de novo, você começa a voltar para casa uma vez por mês. Vai chegar uma hora que você não tem lar mais. Entende? Ou seja, financeiramente foi bom, mas para o relacionamento e o crescimento dos filhos, foi bom? Apoiou o cônjuge? Apoiou os filhos? Será que a parte financeira valeu a pena? Ou às vezes não perdeu a família, mas perdeu a saúde. Passou a comer em restaurante, dormir em hotel, parou de se exercitar. Valeu a pena perder a saúde? O que você ganhou a mais valeu a pena? Então, qual é o custo? Porque entende o seguinte: todo ganho envolve alguma perda. Todo ganho envolve alguma perda. A gente chama isso em economia de custo de oportunidade. Toda vez que você assume alguma coisa, está perdendo em outra. E você precisa pesar a balança para descobrir o que é que vale a pena. Então, fazer o que você está querendo fazer está alinhado com os seus valores e os seus princípios? Porque se não tiver, não é ecológico. Então, ser ecológico é você saber esse custo. Custo para os seus valores, para os seus princípios, para a sua família, para a sua saúde, qual é o custo disso? Antes que você inicie essa meta, porque essa meta às vezes pode acabar com a sua vida. E muita gente se enveredou por esse caminho. Perdeu família, perdeu saúde por causa de dinheiro, não era ecológico. E a última coisa, o último pilar para a meta, e você fez de todos os 7. O último pilar é o seguinte: a sua meta possui plano. Então, porque se sua meta não possui plano de ação, você nunca vai atingir. O que é o plano de ação? O que você fará em cada época. Lembra que eu falei da parte de ciclismo? Que eu vou vigiar aquilo que eu estou fazendo, o meu crescimento. Eu atrelei, na verdade, um monte de coisa a isso. Não foi só a quantidade de quantos quilômetros eu ia fazer em cada época. Então, o que você faz? O que é o plano de ação? Você vai pegar a meta e dividir em vários pedaços, que a gente chama de submetas. Você divide em várias submetas. E ali você coloca naquela submeta a data e o que precisa ser feito. Então, por exemplo, quando eu falei do ciclismo, eu não tinha preocupação só com o quilômetro, eu tinha preocupação também com o meu peso. Então, eu coloquei naquele ano, e para cada época, eu vou ter que estar andando X quilômetros até essa data e pesando tanto. De tal forma que quando eu terminasse aquele ano, eu não só teria aumentado o meu percurso de 8 quilômetros para 50 quilômetros, como eu teria diminuído o meu peso em 15 quilos. E 3 dias antes da data final, do deadline, eu tinha cumprido as duas coisas. Em todo o processo. Fiz isso planilhado. Eu abri o Excel, coloquei data, peso, quilômetro, e quando eu
terminava, chegava aquela data e eu fazia, me pesava, fazia os quilômetros, eu ia lá e colocava o ok, para ver se estava tudo certo. E já via qual era a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Quantos quilos eu tenho que estar pesando? Tá? Lembra, não é quantos quilos eu tenho que perder, é quantos quilos eu tenho que estar pesando. E quantos quilômetros eu tenho que já estar percorrendo. Perfeito? Então, eu tinha como acompanhar. Então, esse acompanhamento é feito pelo plano de ação. E nesse plano de ação, você ainda vai escrever quem vai realizar. Olha, a maioria das coisas que você tem como meta, já que estão no seu controle, quem vai realizar é você. Mas, às vezes, em algumas etapas, você precisa de ajuda de uma pessoa. Por exemplo, eu quero escrever um livro. Tudo bem. Ou eu já escrevi um livro e eu não faço a mínima ideia como colocar isso numa editora. Ok. Você pode procurar, por exemplo, existem alguns profissionais que te ajudam a publicar livros. Então eles veem o seu livro, eles vão dar pitacos, eles vão dizer o que é que você precisa consertar, o que é que você precisa preparar para você mandar isso para um editor, ou mandar para a Amazon e publicar como e-book, esse tipo de coisa. O que você vai fazer em cada etapa? Então, algumas vezes você vai ter que contar com outras pessoas? Sim, algumas vezes você vai precisar de contar com outras pessoas. Isso não é problema. Isso não vai invalidar o ser uma meta. Tá? Você, às vezes, que ainda mora na casa de seus pais, boa parte das suas metas vão ter que contar com a ajuda deles. Mas primeiro você precisa conversar, argumentar, como eu disse antes, você não vai manipular, você vai argumentar, você vai conversar, pedir orientação. São mais velhos, eles têm uma caminhada maior. Então, aproveite a experiência de vida deles. Às vezes você diz, mas o meu velho não está me entendendo. Tá, não? Então explica, meu amigo. Explica. Porque ali tem experiência de vida. Conversa. Mas minha mãe é muito difícil de conversar. Então, uma das suas metas vai ser aprender a conversar com sua mãe. Uma das suas submetas para atingir a sua meta é aprender a conversar com seus pais. Você possa finalmente atingir a sua meta e contar com o apoio deles. E por que não? Aproveite. Tudo bem? Então, mais uma vez, quais são os 7 pilares? Estabelecer de forma positiva, metas desafiadoras e realistas. A terceira, meta deve estar no seu controle. Quarto, ser mensurável com data final e ao longo do processo. Quinto, checar os seus recursos. 6, descobrir se ela é ou não ecológica. 7, dar um plano de ação. Com tudo isso, você consegue estabelecer e andar e visualizar a sua meta até você atingir. Com certeza, e eu já te contei 2 minhas, que eu realizei em tempo. Agora, uma observação. A minha meta atrasou. Ok? Por exemplo, o livro que eu escrevi, Cartas para o Sucesso, era para ter saído em dezembro. Mas por conta de um coautor que trabalhou comigo, houve um pequeno atraso por causa de ajustes que precisaram ser feitos. Tudo bem, o meu livro vai sair agora em fevereiro e eu vou fazer o lançamento em fevereiro em Brasília e em março em Uberlândia. Tudo bem. Houve um atraso de 2 meses? Houve. Mas atingi minha meta? Sim, atingi a minha meta. Então, assim, a data final é uma camisa de força? Não, não é uma camisa de força. Às vezes um pouco antes, um pouco depois. É muito raro a meta ser exatamente na data marcada. Tá? Como aconteceu na minha casa, foi exatamente 5 anos precisos. Né? Mas não foi nem planejado, simplesmente aconteceu. Foi até engraçado quando eu descobri, mas foi uma feliz coincidência, é claro.
Tá? Olha, um presente para você que me acompanhou até agora. Eu já falei o que eu prometi. São os 7 pilares. Mas eu vou contar rapidamente para você 14 perguntas importantes que vão te auxiliar, que vão te ajudar a ir mais longe na organização dessas suas metas. Essas 14 perguntas você deve se responder para fechar essa sua meta. Então vamos lá. 14 perguntas. E você depois pode pegar esse vídeo, pausa aí, para você responder essas 14 perguntas. Anota no Word, num bloco de notas, ou num caderno, e escreva. Escreva. O escrever é importantíssimo, eu insisto. Não deixa isso só na sua cabeça. Você precisa escrever. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que de fato você quer conquistar? Essas são perguntas que você pode fazer a você mesmo, deve fazer a você mesmo, antes mesmo de montar a sua meta. Porque essas perguntas vão te ajudar a escrever as suas metas de forma neurologicamente correta. Então, a primeira é: o que de fato você quer conquistar? Segunda pergunta: o que você pode fazer agora para iniciar a realização do seu objetivo? Qual ação? O que você pode fazer? Você, não outra pessoa por você. O que você pode fazer agora para iniciar a realização do seu objetivo? Terceira coisa, descubra se alguém já fez, já alcançou essa meta que você deseja. Isso é um princípio da programação neurolinguística, da PNL, é: se alguém já fez, então eu posso fazer. Claro que eu preciso usar os mesmos recursos que a outra pessoa usou. De novo, esses recursos não necessariamente financeiros, são crenças de capacidade, crenças de merecimento, crenças pessoais, são valores, são paradigmas, são princípios pessoais, são características, é o caráter, tá? Que a outra pessoa tem, que a levou lá, e isso pode ser modelado, tá? Uma quarta pergunta: quais são as suas metas de curto prazo para realizar esse objetivo? Então, lembra, a minha meta era 50 quilômetros em dezembro com a turma do Pará. Mas quais eram as metas de curto prazo? Eu tive que pensar, eu tive que construir. Por onde você deve iniciar? Qual é a melhor maneira de iniciar? Por onde? No meu caso, foi fazendo uma primeira vez para ver como é que eu me sentiria. E a minha primeira vez foi 8 quilômetros. O que irá te habilitar para alcançar isso? É algum curso que você precisa fazer? É alguma leitura que você precisa fazer? É um livro que você precisa pegar para estudar, para compreender melhor? Você precisa de uma capacitação? Você precisa aumentar horas de estudos? Às vezes você precisa melhorar a qualidade de sono, tá? Tudo bem? Isso pode te habilitar para alcançar. Sétima pergunta: quais habilidades que você precisa desenvolver para concretizar seu objetivo? Quais habilidades você precisa desenvolver? Imagina você é um estudante de ensino médio e quer ser um advogado. Vai entrevistar. Você pode começar onde? Por onde você deve iniciar? Vai conversar com um advogado, alguém que trabalhe. Faça pesquisa de campo, vai lá conversar com ele. Pergunte para ele o que ele teve que desenvolver, quais habilidades ele teve que desenvolver, que tipo de mindset, né, ele teve que mudar, quais os paradigmas ele teve que trocar para ser um grande advogado. Não quero ser advogado, quero ser um juiz. Ok, veja alguém que você conheça, ou às vezes você mesmo conhece algum juiz, vai conversar, vai descobrir, vai desenvolver essas habilidades. Você precisa, então, descobrir essas habilidades. Quais serão os seus novos comportamentos? Então, por exemplo, você quer deixar de ser sedentário. Ok, quais são os novos comportamentos? Eu vou fazer exercício 4 vezes por semana. Não ponha 7, não. Se é sedentário, vai pôr 7. Você vai se frustrar.
Comece com 3. Eu vou fazer exercício 3 vezes por semana. Depois que isso estiver regular, ponha 4, ponha 5. Tá? Junte com isso, coloque metas para reeducação alimentar. Tudo isso vai te ajudar. 9ª pergunta. O que você pode fazer para chegar mais depressa? O que é que você pode fazer para chegar ao seu objetivo mais depressa? Tá? Não é atalho, tá? Muitas vezes o atalho atrapalha bastante. O que você precisa é novas maneiras de pensar, novas maneiras de agir. Por exemplo, procrastinação é um negócio que vai te atrapalhar. Procrastinação é algo que vai te atrasar. Então, eliminar a procrastinação é algo que você pode fazer para você chegar mais depressa. Tem algumas pessoas que são desorganizadas. E por serem desorganizadas, perdem prazos, não faz aquilo que devia fazer na hora certa. Não é porque procrastinou, é porque ele se desorganizou, não percebeu datas. Tá? Então, assim, vou fazer curso de gerenciamento pessoal. Ok? Você vai aprender a gerenciar sua própria agenda. Tá? E eu estou dizendo direito, porque algumas pessoas são gerenciadas pela agenda, e ao contrário, é você que precisa gerenciar a sua agenda. 10ª pergunta. Quem você precisa se tornar para atingir sua meta? Pergunta de número 11. Quais valores você deve começar a priorizar? Pergunta de número 12. Que tipo de pensamento pode lhe fortalecer? Próxima. O que é que te inspira? O que é que pode lhe inspirar? E por último, quais são as habilidades que você gostaria de aprimorar? Ou seja, habilidades que você já tem, mas gostaria de melhorar, aprimorar. Então, essas são as 14 perguntas. Eu sei que foi rápido, mas o vídeo está aí para você pegar o vídeo e anotar uma a uma, montar seu plano de ação. Mesmo depois, já tendo aqui gravado, você pode escrever para mim no comentário qual é a sua meta para eu ler e saber se está escrito de forma neurologicamente correta. Eu vou ficar felicíssimo em poder te ajudar e conversar com você. Eu respondo para você se está tudo ok. Tá bom? Você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. Em breve, Cartas para o Sucesso, meu livro. Se você quiser participar do lançamento, é só me chamar aí em inbox pelo MSN. Tá? E se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajuda e você percebe que pode ajudar outras pessoas, eu vou pedir, compartilhe esse vídeo na sua timeline, coloque o nome de outras pessoas aí nos comentários e diz lá, olha, você precisa assistir isso aqui vai te ajudar. Tá bom? Meu muito obrigado, um abraço e até a próxima. Audio Jungle.